Graça e paz. Vamos lá para Atos, capítulo 9. Hoje é um dia muito importante, porque a conversão de Saulo, aquele que consentiu na morte de Estevão, a gente compartilhou já no capítulo 7, a morte de Estevão, as vestes que eram depositadas aos pés de Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão, e por meio dele uma grande perseguição se manifestou contra a igreja. Mas o Espírito de Deus se moveu na vida deste homem, e a gente vai ver aqui em Atos capítulo 9, o texto que diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, lá na Síria, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu-lhe ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Glória a Deus. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, tomando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e disputava também com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Tarso fica na Turquia. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte,
veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem, chamado Enéas. Lida fica dentro dos termos de Israel. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope, também em Israel, uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Tornou-se isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia! Amém. O capítulo 9 começa com Saulo respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, a ponto de se dirigir ao sumo sacerdote e pedir autorização para que mesmo em outras regiões ele pudesse levar os cristãos presos. Amém? E assim o fez. Foi ao sumo sacerdote, recebeu as cartas, estava indo para Damasco, quando de repente um resplendor de luz do céu o encontrou no caminho, e ele foi impactado por aquela visão, e ali se deu a conversão. E ali o Senhor, ouve-se a voz, ele vê a luz e ele ouve a voz. Os que estavam com ele apenas ouviam a voz, não viam a luz, mas era o Senhor Jesus falando com ele. Amém? É importante a gente ver Jesus de uma outra forma, diferente daquilo que a gente vê normalmente. A gente vê um Jesus sofrido, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, e perde a visão de que esse Jesus ressuscitou e ele se tornou glorioso. Esse resplendor de luz do céu é Jesus. É o Senhor Jesus na sua manifestação gloriosa. É algo semelhante que acontece lá em Apocalipse, quando ele aparece, e também as pessoas ficam atônitas, não conseguem percebê-lo. Porque há uma diferença entre o Jesus homem, sofredor, servo sofredor, e o Jesus glorioso. Mas foi Jesus quem apareceu a Paulo e perguntou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não tinha consciência de que estava perseguindo ao Messias. Ele nem tinha consciência ainda de que o Messias já tinha vindo. O judeu ainda estava aguardando, até hoje, o judeu está aguardando o Messias chegar. Saulo não tinha consciência de que o Messias já tinha vindo. E por isso ele perseguia a igreja que cria em Cristo. Os olhos dele estavam fechados. O motivo de oração que a gente deve fazer hoje aqui é o seguinte: tem muita gente com os olhos fechados. Não só judeus. Há muitas pessoas que estão envolvidas com uma série de outras religiões e de outros caminhos cujos olhos estão fechados. A gente visita no hospital constantemente pessoas assim, cujos familiares pedem: por favor, vai orar, e a gente percebe, tem alguma coisa errada com essa pessoa, não porque ele está doente, mas no espírito você já percebe, tem alguma coisa que está bloqueando o caminho dele para Deus. Os olhos não estão se abrindo, ele não consegue perceber. E a gente vai, ora, e depois ouve um pouquinho mais a história da família, e a família vai confirmar, realmente a pessoa se envolveu com isso, e na parte espiritual se prendeu a isso, e aquilo outro, e os olhos estão fechados. E os olhos de Paulo também estavam fechados. Mas ele era sincero. Quando ele perseguia a igreja, sem saber que estava perseguindo a Cristo, ele estava sendo sincero. Ele estava achando que ele estava preservando a lei judaica. Então ele agiu na mais perfeita consciência pura.
Então, dessa forma, Deus que conhece os corações, veio a Saulo. Como ele virá essa geração? Como ele virá todas as pessoas que hoje estão enganadas num caminho de engano, num caminho de trevas, num caminho de religiosidade ou de pecado, mas que lá dentro há um clamor por Deus, lá dentro há uma intenção de se encontrar com Deus, e é nesse sentido que a igreja deve orar. Porque os olhos da igreja também se fecham às vezes. Nós às vezes ficamos pensando o seguinte: olha, eu não vou orar por tal pessoa porque ele é, por exemplo, né? Ele é um pai de santo, então não vou orar por ele. É justamente por ele que você tem que orar. Porque Paulo era o mais alto nível da categoria do judaísmo. Como nós temos pessoas aqui, e já tivemos exemplo disso, gente que se converteu e se batizou aqui na nossa igreja, mas que no passado se envolveu grandemente com a macumbaria, com essas obras que a gente sabe que amarram a vida das pessoas, mas se converteram ao Senhor. Eles se converteram a Jesus. Agora, isso tem que ser fruto da oração da igreja. A igreja precisa orar ousadamente para que todas as classes, para que todas as categorias, porque na verdade Deus não está vendo grupos religiosos, Deus está vendo o coração. Jesus sempre fura o bloqueio das religiosidades ou da vida aparente que as pessoas têm, e ele sempre observa o coração. E ele estava olhando para o coração de Saulo e o havia escolhido para que ele fosse um instrumento de propagação do evangelho no mundo inteiro. Foi escândalo para o pessoal da época, porque qualquer um podia ser usado por Deus aos olhos dos crentes daquela época, mas Deus escolheu a Saulo, que era uma contradição, um homem que matava e um homem que levava presas as pessoas. Mas o Senhor havia escolhido. Agora, entenda, amados, que o que a gente está gerando aqui é sobrenatural. É coisa que a nossa mente não entende. Não vai procurar compreender as coisas com a sua razão. O que nós estamos buscando aqui é discernimento espiritual. O que estamos buscando aqui não é um procedimento que satisfaça a nossa razão. Presta bem atenção no que eu estou dizendo, porque isso é importante para a gente orar. Nós queremos um tempo de avivamento onde as coisas sejam explicadas não na razão, mas onde as coisas sejam explicadas no coração de Deus e são compartilhados ao nosso coração. A gente não entende, mas a gente vai entender que é o Espírito Santo que está nos dirigindo a falar e a fazer e a seguir determinado caminho. E se tivermos discernimento espiritual, vamos compreender a direção do Espírito para a nossa vida. Saulo, então, quando viu e ouviu, caiu, foi auxiliado pelos amigos e servos, até que ele entrasse em Damasco. Ele estava entrando em Damasco a perseguir a igreja, mas agora ele entra em Damasco como? Cego, e passa 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Deus tirou dele a visão externa e Deus o colocou numa condição de jejum sem comida, sem bebida, por 3 dias, para que naqueles 3 dias houvesse uma revolução espiritual dentro dele. E aqui um outro motivo de oração. Nós devemos orar para que Deus nos dê a visão do jejum, da importância do jejum e da oração. Porque quando você jejua, você fecha os canais externos para você poder se ater ao que Deus vai falar com você dentro. É um momento em que você vai negar comida, às vezes até a bebida, no caso aqui até 3 dias dá para ficar sem água, mais do que isso não recomendo ninguém a ficar sem água, mas até 3 dias dá, mas enfim, não tem condições de ficar sem comer, sem beber, tira alguma coisa da sua alimentação, ou se alimente com verduras e frutas, como era mais ou menos a alimentação de Daniel, lá nos 21 dias de jejum que ele experimentou. Há várias formas de jejuar. Mas é importante que você mande uma mensagem para a sua carne, que a sua carne ficará em sujeição, para que você possa ouvir a voz de Deus. Naquele dia, não empreenda as mesmas coisas que você faz todos os dias. Se você vai separar um tempo de jejum, procura separar um tempo de qualidade onde você possa ler a Bíblia, onde você possa orar e possa se quebrantar. E eu tenho convicção de que no decorrer de alguns dias, a sua
suas fraquezas, sua carnalidade, suas tendências pecaminosas ressaltarão aos teus olhos. Você vai estar mais consciente das suas fraquezas e você vai estar mais consciente do caminho que Deus tem proposto para a sua vida. Tá bom? Se você quiser um tempo de jejum, converse com a gente, que a gente pode ajudá-lo nessa caminhada. Mas nós vamos orar gerando uma igreja de oração e uma igreja de jejum. Nós vamos gerar isso aqui na nossa oração. Vocês vão anotando aí aquilo que a gente vai falando, porque as direções para a oração eu prefiro que venha enquanto que a gente ministre, enquanto a gente ministra. Seria fácil eu chegar em casa, preparar um estudo. Não quero preparar um estudo, eu quero que os motivos de oração venham enquanto a gente ministra. E enquanto ministra, se você puder anotar ou captar aí as direções, vai captando e vai anotando, porque são as direções que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui para o nosso tempo, ok? Agora é interessante, queridos, Paulo entra em Damasco. E quando ele entra em Damasco, ele estava com a intenção de perseguir a igreja, mas agora ele está cego, ele está sem comer e sem beber. Mas havia em Damasco um discípulo do Senhor, Ananias. E o Senhor o visita em oração quando ele está orando, e ele tem uma visão do Senhor falando numa visão. Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Presta bem atenção. Em Damasco estava Saulo nos 3 dias, e a Bíblia diz que ele estava orando. E mesmo em Damasco, um servo, um discípulo chamado Ananias, ele estava orando. E numa visão, Deus fala a Ananias, vai à rua tal, em tal lugar, e procura uma pessoa chamada Saulo, eis que ele está orando. Enquanto Deus dava a visão a Ananias, Deus dava a visão também a Saulo, que entrava no lugar onde ele estava, uma pessoa chamada Ananias, para impor-lhe as mãos. Ou seja, uma revelação de Deus simultânea, tanto no lugar onde Ananias estava, quanto no lugar onde Saulo estava. Veja se não é uma igreja profética, veja se não é uma igreja que se move no Espírito Santo de Deus. Queridos, é uma igreja tremendamente usada por Deus, usada pelo Espírito. E eu devo orar assim também na minha vida pessoal de oração. Senhor, que se aprouver ao Senhor me chamar ou chamar a minha atenção acerca de alguém que está num determinado lugar e que precisa da minha presença, o Senhor que deu rua, deu nome da pessoa, deu lugar onde ficava essa casa, é o mesmo Deus de hoje. É ou não é? É o mesmo Deus de hoje. Se ele vai se mover como ele se moveu na vida de Ananias, eu não sei, mas ele vai se mover conforme a necessidade. Que você possa se colocar nas mãos de Deus, no seu tempo de oração, coloque-se diante de Deus, para que você seja um instrumento livre nas mãos do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus possa se mover na sua vida. Talvez você pergunte assim, mas como eu vou saber que é Deus quem está falando comigo? Não se preocupe, porque Deus é especialista em fazer-se conhecer. Ele não se fez conhecer a Saulo? Saulo, quem é? Eu sou Jesus. Então não se preocupe com isso. Se você vai saber ou não, saiba que o Espírito de Deus conhece a sua limitação e sabe como se fazer conhecer quando Ele quiser se fazer conhecer para você. Tá bom? Mas o que importa é que Ele se mova. O que importa é que Ele fale com você. O que importa é que Ele testifique no seu coração. E que você se veja sendo um instrumento nas mãos de Deus. Na hora em que Deus dá a visão, Ananias joga para a razão. Até rimou, né? Quando Deus compartilhou a visão, Ananias jogou para a razão. O que ele jogou para a razão? Mas Senhor, nós temos ouvido que esse homem vai para todo lugar para ferir os cristãos e levá-los presos e tal. Como o Senhor me manda a ele? Veja, que esse é o nosso outro pedido de oração.
que a nossa razão não seja um impedimento à obediência. Que a nossa razão, que o nosso intelecto não seja um impedimento ao mover do Espírito em nossa vida. É normal que a gente questione, mas faça como Ananias. Não termine a oração dizendo, não vou porque a minha mente não concebe que eu vá orar por uma pessoa perseguidora da igreja. Não, ele continuou, mas Senhor, ele expôs o seu questionamento. Ele não parou ali. E na medida em que ele expôs o seu questionamento, Senhor, mas não é esse que está maltratando a igreja? Pois bem, ele deu a oportunidade para que Deus completasse a visão, dizendo, mas vai, porque ele é um vaso escolhido para proclamar o Evangelho em Jerusalém, diante dos reis e até os confins da terra. Os gentios, né? E os reis e os filhos de Israel. Ele é um vaso escolhido para proclamar o Evangelho entre os gentios. Ele é um vaso escolhido para proclamar entre os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Ontem eu estava orando em cima dessa partinha final desse versículo 10, porque a gente fica se colocando diante de Deus, Senhor, usa-me, Senhor, faz a tua vontade e tal, às vezes tendo a impressão de que é só glória que vem pela frente, né? Pensando que, olha, agora é explosão de avivamento, é glória, usa-me, vai ser bênção, e gente vai se curar e tal. E não percebe essa partinha aqui, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Por meio de Saulo, realmente houve um avivamento extraordinário. O Evangelho chegou até nós por causa dele. Mas veja, quantos apedrejamentos, quantos naufrágios, quantos jejuns, quanta perseguição, quantas situações em que ele, pelo menos uma, em que ele foi tido como morto, até abraçá-lo, depois de um grande apedrejamento, e abraçá-lo, e ele recuperou, e foi recuperando a sua saúde. Tem um missionário hoje, ele até foi para Bogotá nesse ano, chamado Homem do Céu, que pregou lá na China. É China já? Acho que foi China, mesmo no país comunista. Apanhou, olha, pode ver todo tipo de sofrimento, a ponto das pessoas achar, ó, não tem como. O nível de sofrimento a que esse homem chegou, um homem de pouco conhecimento, assim como Pedro, né, iletrado, indouto, né, sem formação escolar, mas um homem que tem um testemunho extraordinário. E se vocês puderem pesquisar, adquirir o livro, O Homem do Céu, compre o livro e seja edificado através do exemplo e do testemunho deste homem que sofreu todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Mas por meio dele, Deus manifestou a sua glória. E está vivo para proclamar o nome do Senhor, está vivo, foi preservado, e está proclamando o nome do Senhor a despeito de todo o sofrimento pelo qual passou. Então, quando você ora por avivamento e que você ora para ser um instrumento de Deus, não pense que tudo será um mar de rosas. Perseguições, claro que no nosso caso aqui no Brasil, num nível muito menor do que dessas pessoas que estão num outro contexto, mas são sofrimentos que fazem parte do caminho de uma entrega resoluta ao Senhor. Ananias foi, impôs as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, versículo 17, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado e, tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Através da imposição de mãos, caíram as escamas. A gente tem orado nos encontros de homens, nos encontros de mulheres, para que depois de 3 dias que a pessoa passa lá no encontro, que as escamas dos olhos possam cair e eles possam voltar para casa e ver a esposa maravilhosa que tem, o marido maravilhoso que tem, mesmo que não seja tão maravilhoso assim, mas que as escamas caiam dos olhos e a gente possa ver
com os olhos da fé. Exatamente, o potencial dele em Deus. Mas as escamas precisam cair, né? E esse milagre precisa primeiro acontecer em nós. Antes da mudança do outro, as escamas caem primeiro dos nossos olhos, né? E foi o que aconteceu com Saulo. Ananias impôs-lhes as mãos, caíram as escamas dos olhos, ele passou a ver, mas não era uma visão agora meramente física, era uma visão espiritual. As escamas caíram, ele foi cheio do Espírito Santo, olha só, as escamas, recuperou a vista, e então, levantando-se, foi batizado. E ele foi cheio do Espírito, porque o texto diz que, olha aqui no versículo 17, finalzinho, por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então houve conversão, houve batismo nas águas e houve batismo no Espírito Santo, como nós falamos ontem. Foi tudo imediato. No caso de Paulo, foi tudo imediato. Foi a conversão, foi o batismo nas águas e foi o batismo no Espírito Santo. Ok? A gente gostaria de falar mais, mas o tempinho está... Não, mas é porque a gente daqui a pouco chega em estudo bíblico, né? Então, mas enfim, conversão, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E as pessoas então ficavam admiradas porque era um outro homem, né? Era um outro homem que entrou em Damasco para perseguir e agora estava pregando a Jesus nas sinagogas. Os judeus que já perseguiam a Estevão, que já perseguiam a igreja, agora passam a perseguir Saulo e querem matá-lo. Mas os discípulos, para preservá-lo, fazem o quê? O devolvem para a sua terra natal. O devolvem para Tarso, lugar do seu nascimento, lá na Turquia. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, mas nascido em Tarso, lá na Turquia. Então os irmãos, para preservá-lo, devolvem para lá. Mas antes de devolver, entra em cena um homem que também é motivo de nossa oração, Barnabé. Quando ninguém acreditava em Saulo, Barnabé acreditava. Quando ninguém acreditava em Saulo, Barnabé acreditava. Então, que nós possamos hoje, também em nome de Jesus, gerar isso no nosso coração. Gerar o espírito de Barnabé. Barnabé era tido como um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E quando você tem essas três virtudes, você consegue perceber o que a maioria não está conseguindo perceber. E a gente precisa gerar isso, que no nosso coração haja bondade, haja fé e haja Espírito Santo. Aí no caso de Barnabé, né, um homem bom, homem cheio de fé e homem cheio de Espírito Santo. Para que a gente possa trabalhar com as pessoas como podemos, como devemos trabalhar, ok? E então foi quando, depois da perseguição, o levam de volta para Tarso. Mas em meio a isso, a igreja crescia e se multiplicava. 2 milagres acontecem, um em Lida, agora Pedro volta à cena, Saulo fica um pouquinho nos bastidores, Pedro volta a ser o protagonista da igreja ali, o principal, e estando em Lida, cura um paralítico que estava na cama e diz: Enéas, Jesus te dá saúde, Jesus Cristo te cura. E ele, sendo paralítico, foi curado. E veja que essa cura trouxe, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A cura ou um milagre, ela serve de testemunho para a conversão de uma região. Então, quando Deus opera um milagre num determinado lugar, Ele opera em benefício àquela pessoa, mas Ele opera em benefício do sinal que aquele milagre vai operar em toda uma região. Muita gente se converteu porque Enéas foi curado da paralisia. Então entenda que uma coisa está ligada à outra. O evangelho foi espalhado também por meio dos sinais.
E a mesma coisa acontece com Dorcas, que havia morrido, e Pedro, estando ali pertinho, é chamado para estar ali naquela região onde Dorcas havia morrido. E ele ora por ela, intercede em favor dela. Ela já havia morrido, mas ela ressuscita. E na ressurreição de Dorcas, todos, veja o que está no versículo 42, tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Pois bem, milagres tanto de Enéas quanto de Dorcas trouxe salvação a muita gente. Então nós vamos orar para que os sinais de Deus aconteçam no meio da igreja, no meio das células, no meio da cidade, para que por meio destes sinais muitas pessoas possam chegar ao conhecimento do nome do Senhor.